melhor tamanho de bike ideal para mim? O que é Bike Fit? Bike Fit ajuda na performance? É normal sentir dor quando está pedalando? Isso e muito mais vamos te mostrar no vídeo de hoje. Bora lá? O Bike Fit, ele é o ajuste da bicicleta de forma totalmente personalizada ao ciclista. Então, a gente leva em consideração particularidades, preferências, estilo de pilotagem, dimensão, amplitudes, padrões de movimento, para que a gente adeque a bicicleta ao ciclista. Então, a gente não tem nenhum interesse que o ciclista se adeque à bicicleta, a gente tem, na verdade, o objetivo de adequar a bicicleta ao ciclista. Quanto que você disse que você tem? 64. Dá uma respirada fundo. Enche o peito de ar. 63. Você acordou com 64 e a gravidade te trouxe para mais ou menos um 63. E se você não encheu o peito de forma tão plena? Uma destravada aqui, vai. Vamos ver, vamos fazer uma contraprova. Ó, 163.7. Podemos arredondar para 64. Às vezes a gente se prende achando que a altura do cavalo pode responder qualquer coisa. Uma altura de banco, um tamanho de bicicleta. Mas a altura do cavalo é basicamente a altura da síntese pública e que pode também ter diferenças de pessoa para pessoa. Uhum. Então, a anatomia do quadril, ela pode ser totalmente distinta entre pessoas com o mesmo cavalo. Uhum. Então, pessoas, às vezes, com o mesmo cavalo, pode ter pernas de tamanhos distintas. O cavalo já foi uma medida, uma métrica mais popular há alguns anos. E hoje em dia não é tão. E hoje em dia a gente realmente não pode se prender a ela. E Felipe, muita às vezes coisa, eu não. sinto uma dormência nos dedos, tanto do pé quanto da mão, e o Bike Fit resolve isso? Resolve, claro que quando tem ligação com os ajustes. Uhum. O que acontece é que muitas pessoas não têm muito acesso a sapatilhas, de repente, largas o suficiente. Uhum. Então, quando, na realidade, a compressão fica aumentada por usar uma sapatilha muito estreita em relação ao pé, a tendência de gerar dormências acaba aumentando. Então, não necessariamente pode ser um ajuste dos tactos, por exemplo. Muitas das dormências nos pés é a falta de espaço físico para os pés. Então, claro que de repente um taco muito avançado, associado com uma sapatilha às vezes apertada demais, pode também comprimir o pé. Uma época que esteja de repente muito quente, o pé pode dilatar. Então tem que levar em consideração tudo isso. Mas o espaço físico que a sapatilha proporciona, muitas vezes é importante ser entendido para eliminar que dormências possam acontecer. Com o guidon sem ajuste, a pessoa começa a se pressionar, a se posicionar de forma muito errada ali nas mãos. Uhum. E aí pode gerar algum tipo de dormência. Falta de espaço para as mãos, de repente punhos sem uma neutralidade muito adequada. Então agora você vai vir com o seu pé, pé direito, calcanhar justo aqui no fundo. Peraí, o pé direito, né? Isso. Aqui eu quero entender se o metatarso se tem uma distinta profundidade entre os pés. 7,5 C. Pode tirar. A mesma coisa pé esquerdo. Ó, uma tendência do seu pé esquerdo é o metatarso menor. Já tá bem próximo de 6,5. O seu primeiro deu 7,5. A perna esquerda entra mais dentro da bike. Tem alguma diferença isso? Pode ser que você tenha uma diferença de ângulo. Ou do tornozelo, ou do quadril, na palmilha. Com o calcanhar justo no fundo. Uhum. E olha só, nós vamos entender o primeiro ponto completamente rígido do seu pé. Seria basicamente esse, ó. O quinto metatarso nos norteia bem com relação à profundidade. Então, vou marcar o centro do quinto, o centro e a base do primeiro, e a gente vai entender a profundidade do seu pau, principalmente em relação a essas medidas. Pode tirar agora o pé,
esse relevo é um indicador do ponto do eixo. Então, ele nos norteia onde está o eixo de pedal em relação ao taco. E eu acabei de marcar a posição do seu quinto e primeiro metatarso, e a gente pode observar como, na realidade, o taco está bastante avançado em relação a um dos pontos. Então, é aquilo que eu te disse, existia uma forte tendência da gente poder recuar o seu taco em relação ao seu pé. Quando eu bati o olho, eu já entendi que eles estavam possivelmente muito à frente de onde deveria. Na maioria das situações, o nosso tornozelo se mantenha estável para que o glúteo e o quadríceps, que são os motores primários, assumam a verdadeira responsabilidade de transferir força. Se eu ficar pisando muito na ponta do pé, vai pegar aqui, né? Vai. Panturrilha. Você vai acabar ativando muito panturrilha, em outros momentos, na hora que você estender o pé de volta tibial anterior. O taco avançado excessivamente é um grande problema para transferir força, atrapalha no centro de gravidade da bicicleta, porque acaba obrigando o ciclista a usar um banco alto, porque vai roubar uma boa parte da amplitude, vai deixar essa bolha à frente para o nível ficar nivelado. Cara, aí eu vou encostar ele. Não, não precisa encostar não. Isso aí é só quando faz com um livro em casa, bastante. Tá. Eu já vi o pessoal fazendo muito com o livro em casa. Aí a gente está fazendo com nível, pressiona por igual as duas mãos. Na maior altura entre as pernas. Vai lá. Isso aí. Quando se faz em casa, sem um nível, para que fique totalmente plano, se torna a chance de erro assim, de 5 centímetros, 3, 4 ou mais, é muito grande. Entendi. Mas porque nem sempre você vai conseguir pressionar na síntese pública da forma correta, às vezes o livro vai ficar inclinado para cima ou para baixo. Como é que você vai garantir que ele vai estar totalmente plano, sem nível? Você vai perceber que durante o processo a gente vai preocupar muito mais com a sua movimentação em cima da bicicleta, com as suas amplitudes em cima da bicicleta, com os seus padrões de movimento e as suas amplitudes na bicicleta vão trazer mais respostas pra gente do que a sua estatura. Ela entra mais não, ela joga mais pra fora e aí eu fico toda hora voltando com ela pra dentro. Então seu pé esquerdo, a gente vai usar ele como referência da profundidade dos tacos, já que ele tem uma tendência de ter o metatarso mais curto em relação ao calcanhar. Agora vamos para os ischios, que é uma das medidas ou um dos parâmetros que a gente pode usar para entender largura de selim, não é o único. As mulheres têm uma tendência de ter os isquios mais largos que os homens. Então, talvez 50%, 60% das mulheres acabam se enquadrando em larguras de selim por volta de 150, 160 milímetros. Ao contrário da maioria dos homens que se enquadram para selis por volta de 130 a 140 milímetros. Nossa, então, faz toda a diferença, né, gente? Selim é uma das bases. Porque a gente tem os pés e a cintura pélvica, né? São as nossas duas bases de apoio inicial. Aí depois entram as mãos, o cotovelo, no caso do triatleta. Tudo começa de baixo para cima. Então, se você não tiver um quadril, uma cintura pélvica bem posicionada, vai acabar gerando problemas, lesão, vai gerar uma instabilidade, vai acabar sobrando para as mãos e dos pés. Então a gente tem basicamente 3 pontos de apoio na bicicleta que precisam de equilíbrio e de apoio efetivo. Rolou? Também? Isso aí, eleva o calcanhar. Puxa. Só para dar aquela cravada nos isquios aí no gel. Centraliza bem o que você entende em relação à profundidade. Então, ótimo. Você falou sempre isso 2 vezes, eu vou acreditar. Não é tudo. A mobilidade da pelve manda. Suas sensações de intimidade com algum selim. Então, o formato do selim é a mesma coisa do tamanho das bicicletas. Muitas vezes a gente compra um selim. Esse selim tem 150 milímetros de largura. Só que muitos selins de 150 milímetros de largura
ele pode perder a largura através do formato antes dos 150 Aí tira a pressão, né? Então, efetivamente, ele pode ser menos largo do que 150, apesar de que na prática ele tem 150. Então, muitas vezes a gente não pode somente se prender aos números, a gente tem que fazer várias análises, formato do selim, mobilidade da pelve, para entender realmente a direção que o selim pode nos trazer, sabe? É a falta de largura do apoio que você tem que ter. Diferente da TT, uma load, a gente senta com os isquios apoiados na parte de trás do banco. Na TT, a gente acaba avançando, apoiando muito mais a síntese pública, por isso que os bancos de TT normalmente são mais largos na área frontal, que a gente acaba explorando com maior predomínio naquela área. Então aqui, provavelmente, esse banco... vamos ver se ele vai adaptar, mas eu também acho que não, mas eu tô falando que nós teremos aqui, a gente vai fazer alguns testes. Eu posso entrar com um banco teoricamente mais largo e mais adequado para a gente testar você sentir. Então, a gente vai ter alguns parâmetros visuais, sensitivos e até numéricos, através dos dados do FIT. A gente sim tem que levar em consideração cada uma das modalidades, cada uma tem seus princípios e posições e nível de condução. Então, não adianta. Você aqui da hoje é diferente pro fit que eu faço da TT e que poderia ser diferente para a bicicleta do rolo, por exemplo. Então, quando a gente pedala, por exemplo, no rolo, nosso objetivo é a preparação física. As pessoas às vezes se enganam achando que, mas aí eu acostumo com a minha bicicleta, mas a bicicleta que você quer acostumar, na realidade, não é só acostumar com a bicicleta. Você tem que criar técnicas de condução da bicicleta. Então não basta colocar sua bicicleta estática num rolo e achar que você está se preparando para uma modalidade distinta. Não, completamente diferente. Então você tem que aprender a fazer curva, romper subidas, descidas. No rolo é mais força, estilo. É preparação física. Mesmo se for pedalar na bicicleta de estrada, no rolo, se for uma bicicleta exclusiva para o rolo, vale a pena ajustar ela pensando nesses detalhes. Encurtamento, algum movimento que já possa sugerir alguns ajustes fora da bicicleta, é interessante. Então eu quero ver como é que você se movimenta fora da bike. Papai, você tá doido? Que isso? Nem contada, não? Mãos à frente e vai agachar 3 vezes. Nossa. Agora volta a virar de frente, faz unilateral, pé à frente, mas vai até onde você domina, tá? Pequeno agachamento, até onde você domina, isso. Ótimo. Trocou. Muito bom, Bério. Que o FIT pode ser uma solução universal para dores e desconfortos, mas a gente também tem que levar em consideração quando a pessoa é sedentária, não se alimenta bem, não dorme bem, não tem uma boa postura no dia a dia. Então, o FIT ele é muito importante, claro, ele é essencial para qualquer ciclista, mas cuidar também faz parte do quebra-cabeça que a gente tem que
Eu gostaria de presentear com esse banco aqui por enquanto. Se você não gostar, você troca depois, joga de novo. Mas pro Fit eu acho que vai te andar demais. E vai ter uma largura mais adequada. O resultado vai ser muito importante. Você dá lá por várias horas. Se você é mulher, tem o quadril, o entre-iscos mais largo, a gente precisa estabilizar a sua pele, a gente precisa te acomodar no banco. Você vai passar por essas percepções, assim, colocar alguém que você... Agora o Felipex vai aqui contar pra gente se tem como fazer um bike fit online pra quem, né, não mora perto de um bike fitter e aí tem essa dificuldade ainda, só, né, pra ver se o fitter consegue ajudar de alguma forma online, que essas dúvidas às vezes vêm pra mim. E Felipex? Então, é possível sim, claro, como qualquer serviço, é possível de repente fazer algumas adaptações online. Ainda assim é uma adaptação, mas pode acontecer, de repente em lugares remotos, que não tem acesso a um fit, alguma orientação online se torne produtiva. Mas o fit, claro, o efetivo é um fit que tenha o olhar humano, que tenha um conhecimento a respeito das mecânicas, de ajustes. Que é igual a gente conversou, às vezes a pessoa precisa ajustar, às vezes não tem a chavinha em casa necessária. Não tem as ferramentas ou não tem os conhecimentos para realmente desmontar um componente, remontar. Então, existem esses fatores mecânicos que a gente tem que levar em consideração. Mas, de repente, se a pessoa já tiver alguma vivência em mecânica e quiser fazer alguns ajustes básicos, alguns entendimentos básicos, eu acredito que o online pode ajudar. Melhor que nada. Filmagens, algumas dimensões. Então conta aqui pra gente, se a pessoa tá assim, sai do zero, quero só começar a pedalar, depois eu vou buscar o bike fit, só que a minha bike chegou, tô doido pra pedalar, não quero machucar. Conta o que dá pra fazer em casa, salvar a vida, pra assim, não ficar que tem muito grotesco, e só ajudar a pessoa antes de fazer o bike fit. Então, acho que a primeira preocupação das pessoas fica com relação a uma altura de banco, a um possível ângulo de banco. Então, de repente, se eu fosse criar algo genérico, e que pode funcionar para a maioria dos casos, seria em me preocupar com a posição do banco. Então, de repente, buscar algum ajuste neutro inicial, evitando recuos excessivos, avanços excessivos da posição do banco. Buscar, de repente, também um predomínio plano para a inclinação do banco, evitar, de repente, bancos muito positivos ou bancos muito negativos, busca uma certa neutralidade no ajuste, evita, de repente, avançar demais, recuar demais. Claro que isso, como eu disse, é algo um pouco genérico, mas que vai funcionar, de repente, com um ajuste inicial, para estrear a bicicleta, para sentir a bicicleta. A altura do banco, a gente medir mais ou menos como? A altura do banco, claro que existem vários fatores que interferem na altura do banco. Existe um método antigo que é muito conhecido, que é aquele método onde a gente vem com o calcanhar no pedal, leva o pedal para a fase mais baixa da pedalada, e aí a gente tem um certo entendimento com relação à altura do banco. Então, e aí tem que estar aqui no meu caso, por exemplo, dá para entender o tanto que meu joelho ainda continua fletido. E aí, essa teoria, na realidade, diz que a gente teria que estar com o joelho basicamente estendido, mas sem uma rotação pélvica muito grande. Isso pode ser uma referência boa para um primeiro ajuste de banco.
Mas é claro que tem vários outros ajustes. Existem aqueles fatores todos que a gente já conversou, pessoas com pés de tamanhos distintos, a localização do taco, a largura do banco, o ângulo do tubo de selim, então a própria mobilidade da pessoa. Tudo isso é uma compilação de dados que a gente tem que entender na hora de definir uma altura de banco. Mas eu acredito que esses dois basicões aqui vai ser um ponto de partida legal para estrear a bike sem chance de machucar ou de sentir muita dor no primeiro pedal, não sei, sem usar um banco muito alto ou muito baixo. Que normalmente a gente vê mais banco baixo, né? As pessoas nunca têm costume de botar nas alturas, o pessoal tem costume de andar muito mais baixo e aí você vê... a gente vê de tudo. O banco alto também acontece muito. Porque eu vejo mais o baixo. Então, acredito que com essas duas dicas dá para estrear uma bicicleta até a agenda do Fit ficar encaixada. Espero que vocês tenham gostado da presença ilustre do Filipex. Muito obrigado, Filipex. Eu agradeço a presença. Uma honra estar aqui com você e ter dado essa aula aqui pra gente. E agora... prazer te receber. Adoramos. Conta um pouquinho mais aqui, né, do seu espaço, que assim, é demais, viu, gente? Recomendo que além de ter o fitter, tem um espaço pessoal treinar. Mas vou deixar o Filipex contar pra vocês. Tá joia. A gente tá aqui na Velotime e aqui, além do Bike Fit, a gente trabalha com treinamento de ciclistas, temos o Bike Indoor, a gente tem também a parte de treinos remotos, através dos planos personalizados, as avaliações personalizadas, planilhas individualizadas. Então fica o convite para quem quiser ajustar a bicicleta, fazer um plano de treinamento, conhecer o nosso espaço indoor. Fica o convite, a gente está aqui na Velotime, no bairro Santa Lúcia, e vai ser um prazer poder ajudar com qualquer detalhe ligado ao ciclismo e aos treinos.